Salve, salve galera do Charque Brasil! Chegamos à 30ª rodada do Campeonato Brasileiro. A hora da verdade está chegando e temos aí muitas apostas boas, jogos decisivos, enfim, muitas oportunidades para você faturar com as apostas esportivas. E sem delongas, vamos ao que interessa. Mas antes, é sempre importante lembrar, muito importante que você dê o like no vídeo, porque é a forma da gente continuar com esse serviço que é totalmente gratuito e feito na medida para você, sem pegadinha, sem botão de saiba mais, enfim. E também, por que não, inscreva-se no canal, isso ajuda também o nosso movimento, ajuda também a você receber mais facilmente as atualizações dos novos vídeos que são postados aí periodicamente no nosso canal. E fica a dica também, inscreva-se no nosso canal, isso ajuda também o nosso movimento, ajuda você a receber com facilidade os alertas dos novos vídeos que chegam no nosso canal, dos nossos colaboradores. Enfim, vamos ao que interessa. E lembrando também, quer acessar um jogo por vez, né, um jogo específico, clica aqui no botão, dê uma olhada aqui no descritivo do vídeo, que tem ali os links dos respectivos jogos. Mas vamos que vamos, gente! Tá chegando a hora da verdade. Galera, vamos começar numa ordem cronológica, porque não tem assim jogo-chave, como foi na semana passada, né? Um Atlético Mineiro-Flamengo, né? Que foi um jogo decisivo, né? Tinha aquele aspecto, né, de final antecipado do Campeonato Brasileiro. O Flamengo acabou ganhando, mas na sequência, né, vamos dizer assim, da realização de jogos em atraso, no caso do Flamengo, o empate do Flamengo, né, o Atlético Paranaense empatou, né, nos acréscimos. Aquilo deu uma frustrada na galera, porque o Atlético, na sequência, o Mineiro, ganhou um jogo de fundamental importância lá no Mineirão contra o Grêmio. E agora a situação é essa aí, né? O Galão com 29 jogos com 62 pontos, 10 a mais que o Palmeiras na segunda colocação, com o mesmo número de jogos do Atlético. O Flamengo tem 50, né? 12 pontos a menos que o Atlético, mas com 2 jogos a menos. Quer dizer, mesmo que o Flamengo ganhe, né? Um desses jogos vai acontecer nesta sexta-feira, dia que estamos fazendo o vídeo, né? O Flamengo vai jogar com o Atlético Goianiense do Maracanã, é favorito e tal, mas vamos dizer assim, mesmo que o Flamengo alcance, né, os 6 pontos nesses jogos restantes, hoje estaria a 6 pontos do Atlético nessa reta final do campeonato, muito difícil. Então vamos falar, porque são jogos assim, alguns deles muito importantes no que diz respeito ao rebaixamento também, mas vamos começar na ordem cronológica, porque vai ter amanhã, no sábado, 5 da tarde, um Corinthians e Fortaleza, de novo lá na Neoquímica Arena, o famoso Itaquerão, onde o Corinthians conseguiu uma vitória com cara de Corinthians, né? No último lance, com o Roger Guedes contra a Chapecoense. Ok, tem aquele aspecto, né, de vitória na raça, na superação, mas frustrante por ser contra a Chape, né? Uma equipe que, enfim, vai infelizmente jogar a segunda divisão no ano que vem, então esperava-se uma vitória mais tranquila. Vai pegar o Fortaleza, que perdeu na rodada passada para o América. O Fortaleza que a gente percebe aí uma queda, né? Não está aguentando fôlego nessa reta final de temporada, porque na verdade ela foi além do que se esperava. Vamos dizer assim, o Fortaleza brigou ali na semifinal da Copa do Brasil, brigando ali pelas primeiras posições. Chega uma hora que o elenco fica um certo, como é que podemos dizer, esgarçado, né? Então isso está se refletindo. E o Corinthians em casa, que o próprio Corinthians está uma posição abaixo do Fortaleza, com 4 pontos de diferença, pode colar ali no leão do Piceu. O objetivo do Corinthians é Libertadores, garantindo vaga na fase de grupos da Libertadores. O Corinthians, ele alcança o objetivo, enfim, que estava ao alcance do timão. Vamos aos odds? Eu acredito, gente, antes de eu falar meu palpite, vamos aos odds. O Corinthians é favorito, a vitória está cotada a 1,90 para 1, no caso o triunfo do Fortaleza 4,33 e o empate 3,40. É aquilo, o Corinthians tem um favoritismo pelo fator casa,
e pela possibilidade da presença da fiel torcida, que faz muita diferença, a pressão ali na Neoquímica. Então, por isso que eu sinto que o Fortaleza vai acusar o golpe nesse sentido, e por isso, na minha opinião, o Corinthians é favorito aos 3 pontos nesse jogo. Vamos na sequência, porque, pelo amor de Deus, gente, o que será esse Inter e Grêmio? Olha, para muitos e para mim também, o maior clássico do futebol brasileiro em termos de rivalidade. Não digo nem futebolisticamente falando, digo grandes momentos, assim, digo como você pode comparar outros clássicos, foram mais de uma vez final de, vamos dizer assim, de competições nacionais, como a Copa do Brasil e o Campeonato Brasileiro, mas estamos falando assim, uma rivalidade que mexe com uma cidade, que para uma cidade, com histórias assim, vamos dizer assim, até escalafobéticas, assim, engraçadas, enfim. Tamanha é a rivalidade de Internacional e Grêmio. E a gente já viu ao longo da história, né, um time abrindo mão de vitória para prejudicar o outro, né? Quem não se lembra, por exemplo, da última rodada do Brasileiro de 2009, quando o Grêmio escalou um time de meninos, né? Um time assim mais que reserva, né? Era uma mescla de reserva com sub-20, porque o Inter tinha a chance de ser campeão. Por fim, o Flamengo venceu o Grêmio e foi campeão brasileiro, para ira do torcedor colorado. Então, o que a gente vê nesse jogo, gente, nessa questão de rivalidade, é que o Inter, claro, ele precisa da vitória, vai jogar em casa no Beira-Rio no sábado. Outro detalhe importante que pesa nas apostas, né, em função das punições, do fatídico jogo Grêmio e Palmeiras, que houve confusão, invasão de torcida no campo, cabine do VAR depredada, o Grêmio não terá direito a receber torcedores, no caso, a ter uma parte destinada à sua torcida no Beira-Rio. Isso é mais uma vantagem para o Inter. O Inter, por si só, a vitória interessa muito, porque o Colorado está em 7º, firme na briga para não ficar fora da Libertadores, né? Tá bem cotado nessa briga, mas eu te digo sinceramente, o objetivo maior no que diz respeito a interesse na vitória, principalmente, é claro, do torcedor colorado, é acelerar o rebaixamento do Grêmio. Por isso, na minha opinião, o Inter é assim favorito, e os odds mostram isso. Afinal, a vitória do Colorado está cotada 2,10, triunfo do Grêmio 3,75, empate 3,25. Fechando o sábado, falando rápido aí, Fluminense Sport, e o tricolor das Laranjeiras vem numa queda aí, mas ainda numa situação segura, não corre riscos ali de rebaixamento. O Sport sim está numa situação muito difícil na abertura, né? O Sport é o time que abre o Z4, está 3 pontos a menos em relação ao Bahia. O problema do Sport é que o Sport já está com 30 jogos, né? O Bahia tem 29, o Juventude também, o Grêmio 28, né? É importante lembrar dessa situação do Grêmio aí. O Grêmio tem jogos aí a cumprir. Um jogo que o Fluminense, assim, não está inspirando não é aquele Fluminense que fez boas partidas recentes, até contra o Bragantino, que mostrou uma garotada ali bem azeitada. É um time muito irregular esse do Fluminense contra o Sport, que está ali brigando firmemente para não cair, o que é uma realidade recente dos pernambucanos. Eu acredito no empate, galera, né? Por uma questão de equivalência de forças nesse momento. O Fluminense, em outros tempos, seria... Eu vou falar dos odds, vocês vão perceber. O Fluminense, segundo o mercado de apostas, é muito favorito. A vitória cotada a 1,55. No caso do triunfo do Sport, 6,50. O empate, 3,60. Mas, na minha opinião, isso não reflete a realidade. Eu digo a realidade no sentido de que cada jogo é uma história. O Sport certamente vai entrar mordendo o Fluminense, que é um tricolor que está ali meio banho-maria,
né? O Fluminense está em oitavo com 39 pontos, enfim. A gente percebe um Fluminense também acusando o golpe nessa reta final. Agora no domingo tem jogo do líder, é clássico, Atlético Mineiro e América Mineiro. O América ainda sonhando com Libertadores, em 10º. Então, o Coelho querendo fazer história, jogar Libertadores. Coelho que tem chance sim, porque vem fazendo um segundo turno primoroso, né? E vai pegar o Galo, mas é claro, até numa questão histórica desse clássico, o Atlético tem ampla vantagem no que diz respeito a número de vitórias sobre o Coelho. É o grande favorito, é o momento, né, do Atlético Mineiro, que fez um jogo digno de campeão. Porque digno de campeão não é que foi um grande jogo contra o Grêmio, mas é um momento em que o time tem que se afirmar mesmo nas dificuldades, né? O Grêmio chegou a empatar, mas o Atlético foi frio e chegou à vitória. O Galo é favorito, é o nosso palpite, tem que ser o palpite, né, nessa reta final. Como é que você vai apostar contra o Galão da Massa? A vitória do Atlético cotada a 1,50, do Coelho 5,75, empate 3,80. Bragantino e Atlético Paranaense, caramba, a prévia da final da Sul-Americana. Bragantino fazendo uma campanha belíssima na 4ª colocação, quer dizer, mesmo que não conquiste a Copa Sul-Americana, está praticamente garantido na Libertadores. É uma equipe, enfim, que é uma realidade em termos de solidez, contra um Atlético Paranaense que fez uma partida de recuperação brilhante contra o Flamengo, perdia por 2-0, na raça, nos acréscimos, empatou. Aquilo deu ali uma motivação extra para o Furacão, que briga para não correr risco de cair. Mas, gente, tem um componente que nessa questão de prévia da final da Sul-Americana, um vai querer se impor sobre o outro no sentido, olha, perceba aqui o que você vai ter que encarar lá em Montevidéu. O momento do Bragantino é muito melhor. É sempre muito difícil jogar no Nabi Abichedid, enfim, o estádio lá do Bragantino. Então o Braga é favorito, né? Jogando em casa. Palpite do Braga, do Massa Bruta. Vitória do Bragantino cotada a 1,85, do Furacão 4, empate 3,10. Eita, nós, Santos e Palmeiras na Vila Belmiro. Já vou falar os odds para você ter uma ideia de como é que está a situação. Mesmo em casa, o Santos não é favorito. A vitória do Peixe está cotada a 3,50, do Palmeiras 2,05, o empate 3,10. Meu palpite é um empate. É um clássico. Se fosse no Allianz, eu até colocaria o Palmeiras, que saiu daquela fase ruim e está num momento muito interessante, porque, é claro, sabe que o título está nas mãos do Galo, mas se o Galão ratear ali, o Palmeiras está presente. Mas o objetivo do Palmeiras é chegar com muita confiança na final da Libertadores. Então, uma equipe que está mostrando muita solidez contra o Santos, que precisa se afastar da zona de rebaixamento mais ainda. Nas últimas rodadas conseguiu um fôlego mágico, né? Agora está com 35 pontos, mas não pode bobear. Uma derrota no clássico já deixaria a situação difícil de novo. Na Vila Belmiro, né, enfim, o torcedor vai comparecer ali para empurrar. Enfim, aquilo que eu acredito no carilismo, né, aquele jogo mais focado na defesa. Não é o DNA do Santos, é por isso que é uma coisa estranha, mas a escolha do Carille foi para salvar o time da queda. Não é o DNA do Peixe, mas nesse jogo, enfim, que envolve também a tradição de um clássico, eu acredito no empate. Já falei os odds aí, um jogo, enfim, que promete, enfim, um jogador vai sair com, enfim, uma polegada de branco no uniforme. Vamos lá, Bahia e São Paulo. Bahia ameaçado ainda, tá ali, é o primeiro time fora do Z4. São Paulo com 37, né, conseguiu ganhar do Inter. O São Paulo vai abrindo um fôlegozinho do Z4, mas ao mesmo tempo é um São Paulo que sonha com uma arrancada para se garantir
Quem sabe, né, na pré-Libertadores, é o que dá. Mas o Bahia joga em casa, galera, enfim. Olha, Bahia de Todos os Santos, enfim. A galera vai fazer uma força ali, uma pressão. Esse São Paulo, enfim, é uma equipe que a gente também pode colocar muito irregular. É um jogo que, nessa situação toda, a gente vai ter uma equivalência de forças. Mas eu acredito na garra e no ímpeto do Bahia. Os odds estão parelhos, né? Quer ver? Vitória do Bahia, cotada a 2,90. O empate, mesma coisa, paga 2,90. E a vitória do Tricolor do Morumbi, pagando 2,45. Eu acredito da Bahia, na raça, na superação, aquele jogo com um gol de diferença na marra. Ceará e Cuiabá em casa, hein? O Ceará tá com 36, né? O Ceará que na rodada passada conseguiu uma vitória importantíssima na raça contra o Fluminense. Jogou até com um jogador a menos por muito tempo e conseguiu uma vitória que deu um fôlego. E esse Cuiabá, hein, que venceu até o Bragantino. Cuiabá, gente, tá em nono. Cuiabá pode fazer história porque na primeira vez que disputa a Série A já pode se garantir na Libertadores. É um feito e tanto. Eu acredito no empate, né? Por esse, vamos dizer assim, esse equilíbrio todo, momento de empolgação. Lógico que o Ceará vai com tudo para cima, mas esse Cuiabá do Jorginho tá arrumadinho. Os odds, vitória do Ceará pagando 1,95, do Cuiabá 4,20, o empate 3. Acho que dá empate, muito equilíbrio ali. Por fim, segunda-feira tem Chapecoense e Flamengo, né? Eu já falei aqui, o Flamengo ainda joga contra o Atlético Goianiense, é favorito. Da mesma forma, mesmo jogando lá na Arena Condal, o Flamengo é favorito, o Chapecoense está, enfim, uma despedida melancólica da Série A. Tanto que em casa, né, a Chape, vitória paga 7,50, o Fla 1,40, o empate 4. A Flamengo, né, a gente não precisa se alongar tanto, até porque mesmo que o Flamengo entenda que as chances de título são difíceis, né, a premiação né, dos times do Campeonato Brasileiro ela é muito pomposa. Então, quer dizer, a diferença, por exemplo, da premiação do segundo para o terceiro é considerável. Então, os times têm essa motivação a mais. Ufa, galera, sempre a maratona vai falar dos jogos do Brasileirão, acaba sendo um vídeo longo, não tem como não ser diferente. Mas espero aí que tenha ajudado, que vocês façam ótimas apostas, é o que eu sempre espero, o sucesso de vocês. Tá bom? Forte abraço, até breve, bye bye.